Olá, meus queridos do canal Orquídea Alegria, com vocês mais uma vez, Beth Mota, a senhora das orquídeas. Vamos a mais um vídeo de hoje e eu gostaria de perguntar para vocês, quem de nós não gosta, não almeja que cultivamos orquídea, quer sejamos orquidófilos, quer sejamos curiosos e amamos as orquídeas, de nós não sonha com florações, com as nossas orquídeas se desenvolvendo bem? Essa planta, por exemplo, ela está com 4 hastes florais. Olhem que coisa linda, começou a abertura dessas flores. Isso aqui é uma Miltonia Regnelli. Então, eu tenho aqui uma, duas, três, ó, e 4, está aqui do outro lado, aqui, 4. Entre essas duas aqui que já estão abrindo as flores, tem mais uma aqui, ó. Ó, artes florais como essa, quem de nós não almeja as nossas plantas assim? Não é verdade? Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo falando de algo que eu sempre tive curiosidade. Visto que agora a gente está em férias, muita gente de férias nas praias, e a gente, lá nas praias, a gente observa muita coisa no mar, e uma delas é algo conhecido como alga do mar ou sargaço do mar. Você já viu alguma vez essas algas nas praias que você frequenta? Bem, se você conhece esse sargaço, então vai aí comentando conosco, tá? O que você achava do sargaço? Porque eu tinha muita curiosidade de experimentar nas minhas orquídeas. Durante o nosso vídeo, nós vamos responder 4 perguntas. Primeiro, o que é o sargaço do mar? Segunda, a origem do sargaço do mar. Qual a sua origem? Para que serve o sargaço do mar? E também a 4ª pergunta é: posso plantar orquídeas no sargaço do mar? Você encontrará as respostas durante o nosso vídeo. Mas se já está gostando do nosso vídeo e ainda não se inscreveu, faça isso. Dê uma força aí para o nosso canal, se inscreva no canal. E se já é inscrito, você pode também dar um like, fazer uma pergunta, fazer um comentário, que será muito importante para o crescimento do nosso canal. Mas vamos primeiro assistir um vídeo que eu gravei na praia, mostrando para vocês como se colhe esse sargaço. Vamos lá ver o vídeo e voltaremos. Essa é a Praia do Vigia, em Garopaba, no litoral de Santa Catarina. E é aqui que vamos colher a alga para o nosso vídeo da semana. Esse é o sargaço do mar. É um tipo de alga de cor marrom. Sempre tive curiosidade de saber, será que eu poderia desidratar essa alga e plantar as minhas orquídeas? Vejam ao longo do vídeo o que podemos fazer com essa alga que é colhida nos mares. No Brasil, ultimamente, há uma grande concentração dessas algas em diversas praias. E esse vídeo, quero mostrar para vocês a minha experiência com essa alga do mar de cor marrom, conhecida como sargaço do mar.
Responder a primeira pergunta. O que é o sargaço do mar? Bem, sargaço do mar é um gênero de algas marrons que crescem em águas tropicais e a maioria fica enraizada no fundo do mar. Podemos dizer também que esse sargaço é o pulmão do mundo, pois esse sargaço é responsável pela transformação de oxigênio. Gente, o oxigênio, a maior parte do nosso oxigênio é esse sargaço, e as plantas também, né, as florestas, mas esse sargaço do mar é um grande provedor de oxigênio para nós, para o nosso planeta. Bem, e a origem do sargaço? Cada vez mais se observa uma grande quantidade dessas algas flutuando no nosso país, como o Brasil, em alguns países do mundo. Existem várias espécies de sargaço, gente. Mas o que tem contribuído para o deslocamento dessas algas que têm poluído muitas vezes as nossas praias, né? Às vezes a gente está lá na praia e de repente a praia está muito suja com essas algas e a gente pensa se não quer entrar no mar. Bem, alguns estudos apontam que com o uso de fertilizantes na agropecuária tem aumentado a quantidade, o volume dessas algas nos mares. E com a contribuição de nutrientes de alguns fertilizantes, fazem com que essas algas se desprendam do fundo do mar e começam a circular pelas praias, pelos litorais afora, tanto do mundo como do nosso próprio país, como o Brasil. Outra coisa que contribui também são as mudanças climáticas no mundo, né? Isso a gente não pode negar, né? As mudanças climáticas, cada vez mais é chuva descontrolada, é calor absurdo no mundo todo. Então isso tem contribuído também para que essas algas se desloquem, né? Esse é o nosso segundo ponto. Agora vamos à terceira parte do nosso vídeo. Para que serve esse sargaço? Não saia daí, porque no final do vídeo eu tenho uma curiosidade relacionada a esse sargaço bem interessante. Para que serve então o sargaço do mar? Essas algas servem de alimentos para muitos animais aquáticos, como tartarugas, alguns peixes, como por exemplo o peixe-porco, ele se alimenta dessas algas, tubarões, tá? Também alguns pássaros se alimentam dessas algas. Aí você se pergunta, e nós seres humanos, será que podemos nos alimentar dessas algas? A resposta é sim. Na culinária oriental, ela é muito usada. Apesar do nosso país nós não ter costume de comer essas algas, mas ela serve de alimento sim, gente, tá? E pode ser comido cru, pode ser feito alguns pratos, alguns cardápios com ela, até alguns sushis, né? Se fazem com algas, com algum tipo de algas, porque elas são ricas em fibras, em vitaminas, em proteínas, em minerais, em compostos antioxidantes e também ela tem um baixo teor energético. Por isso ela é muito usada na cozinha oriental. Mas agora o quarto ponto, que é o que mais interessa a nós, é nas nossas orquídeas. Será que eu posso usar o sargaço do mar nas minhas orquídeas? Vamos então à resposta. Bem, pessoal, aqui eu tenho o musgo esfagno e aqui temos o sargaço do mar já tratado, que eu já tratei ele, tá? Então, quais as diferenças? Primeiramente, gente,
Quando eu pego nesse musgo, ele é macio, mesmo seco. Já o sargaço, ele é duro. Você sabe, o bombril é mais ou menos como um bombril, assim, meio duro, fica meio áspero. Então, como eu falei para vocês, ó, isso aqui é o bombril. Então, ele fica mais ou menos parecido com o bombril, porque ele fica áspero. Mas quando a gente molha, que eu vou aqui aproveitar para molhar para vocês, vou molhar um pouco o musgo esfagno, ó. E vou molhar aqui o sargaço, o nosso sargaço, tá? Quando a gente molha, ele fica mais macio. E o musgo fica mais macio ainda. Então, eu usei esse sargaço para fazer um teste e plantar uma orquídea. Eu vou mostrar para vocês como que essa orquídea se encontra hoje. Então, vamos à grande questão. Você está vendo essa orquídea aqui? Tá bonita, não tá? Então, será que eu posso plantar a minha orquídea no sargaço do mar? A experiência que eu tive, gente, porque eu sempre tive essa curiosidade e eu fiz muitas pesquisas e não encontrava nada parecido. Então eu quis experimentar eu mesma. A resposta é não, tá? Se você observar, aqui nessa orquídea eu tenho hoje o musgo esfagno e não o sargaço. Por que que eu troquei, gente? A orquídea ela não morreu, mas ela não se desenvolveu, ela não criava raízes. Então a resposta é não. O sargaço do mar não pode ser usado como musgo para plantar orquídeas. Gostou então da matéria? Essa orquídea está super bonita depois que eu troquei, tá? Troquei e substituí o sargaço pelo musgo esfagno. Então, use o musgo esfagno para plantar as plantas de vocês, que é muito eficaz, e não o sargaço do mar. E a curiosidade, gente, que eu deixei para o final, que eu falei para vocês, que ia falar dela. Olha que lindo o canto do pássaro. A curiosidade é que, quando a gente colhe esse sargaço no mar, ele tem um cheiro muito forte, um cheiro de peixe, um cheiro assim bem forte. E aí você vai e toca nessa alga, tá? E de repente você pode sentir um desconforto, uma queimação nos olhos, que foi o que eu senti, gente, dessa última vez. Eu não sabia porque que meus olhos queimavam. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi que ele pode dar queimação nos olhos, pode dar algum tipo de problema. Então, cuidado ao manusear essas algas, tá? Para o consumo e para o alimento. Mas eu provei, assim, as raízes úmidas e é uma delícia, parece uma saladinha, porque assim como os peixes que você tira do mar e você precisa pôr sal, porque ele não vem salgado do mar, as algas também, quando a gente lava, tanto sai o cheiro, como também ela fica com sabor inerte, assim, como se fosse sem sal, sem nada, tá? Então, essa dica para vocês, essa era a curiosidade, o nosso vídeo da semana, espero que tenham gostado, tá? Eu tenho respondido as perguntas de vocês no canal, através conforme vocês vão me fazendo, né? Fazendo os comentários. Continue comentando lá, tá bom? E até semana que vem com mais um vídeo. Beijo a todos. Beth Mota, Senhora das Orquídeas, com mais um vídeo da semana.